Bom, pessoal, agora, para a gente finalizar o módulo, nós vamos falar um pouquinho sobre a cinética das emissões radioativas, que basicamente é estudar a velocidade e o tempo que esses compostos, esses núcleos radioativos demoram para se degradar, digamos assim. Bom, um ponto importante que você tem que entender aqui é que essa explicação que eu vou te dar agora é uma excelente justificativa e um amparato do porquê que o lixo nuclear é um problema. Você vai entender já já. Presta atenção. Quando nós falamos a respeito da cinética das emissões, a gente tem que saber um conceito que é o tempo de meia-vida, ou período de meia-vida, que é representado por esse T sobre 1 sobre 2. Tudo bem? O que é o tempo de meia-vida, o período de meia-vida? É o intervalo de tempo necessário para que a massa da amostra de um elemento radioativo se reduza à metade. Então, por exemplo, você tem uma amostra que tem 100 gramas. Quanto tempo vai demorar para ela chegar até 50 gramas, para ela se decompor? Esse é o tempo de meia-vida. Tá. Agora, um erro fatal que um aluno tem é pensar isso aqui, ó. Suponhamos que para essa amostra, eu tenho lá um elemento que o tempo de meia-vida é 5 anos. Então, para ele sair de 100 gramas e ir para 50 gramas, ele levou 5. Aí o aluno pensa, então em 10 anos, porque esses 5 anos consumiu 50 e nos outros 5, acabou. Errado. Por quê? A cinética depende da concentração. À medida que você vai decompondo, você diminui a concentração desse radionuclídeo, certo? Consequentemente, você retarda a velocidade de uma reação química. Logo, o decaimento ele é exponencial. O tempo de meia-vida é o tempo necessário sempre para consumir a metade. Então, se você levou 5 anos para consumir de 100 a 50, você vai levar 5 anos para sair de 50 e para 25. Mais 5 anos para sair de 25 e para 12,5. Mais 5 anos para sair de 12,5 e para 6,25. E assim sucessivamente. Então observe. Quando eu pego um gráfico de uma amostra radioativa e eu tenho aqui a massa inicial, eu observo que o tempo necessário para que essa massa se reduza à metade é o tempo de meia-vida. Só que a hora que essa massa se reduziu à metade, ou seja, o quarto do que eu tinha no início, passaram-se 2 tempos de meia-vida. Quando eu tenho a redução da metade dessa amostra, que é 1/8 do início, eu tenho mais outro tempo de meia-vida. Então a gente observa que o tempo de meia-vida é o tempo necessário para decompor metade da amostra inicial. E isso dá uma exponencial. Aí você fala assim, tá, qual que vai ser a amostra final, a quantidade de massa final, a partir da massa inicial? Você pode fazer essa conta. A massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x, porque é um expoente. E o que é x? X é o número de meias-vidas que se passaram. Aí você se pergunta, tá, João Vitor, quantas meias-vidas se passaram? Você faz a conta. Você pega o tempo total que decorreu ali, o período, e divide pelo tempo de meia-vida. Então, por exemplo, 10 anos foi o tempo total que eu estou trabalhando com esse radioisótopo. E o tempo de meia-vida dele é 2. Então, peraí, em 10 anos e o tempo de meia-vida é 2, 10 dividido por 2, então quantos períodos de meia-vida se passaram? Quantas fases de meia-vida se passaram? 5. Então a amostra final, a massa final, é igual à massa inicial, tipo 2 gramas, suponhamos, dividido por 2 elevado a 5. João Vitor. Olha um exemplo. Exemplo, o iodo 125, que tem várias aplicações medicinais, ele tem um tempo de meia-vida de 60 dias, ou seja, de aproximadamente aí, meus queridos, 2 meses. Certo? Entendido isso aqui, suponhamos que eu tinha uma massa inicial de 2 gramas. Qual que é a massa final após 6 meses? Vamos lá? Eu quero saber a massa final após 6 meses. A massa final é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a x. E o que é x? É quantos períodos de meia-vida se passaram. Se nós temos 6 meses, que é o tempo total, então x é igual ao tempo total, que é o tempo que passou, dividido pelo tempo de meia-vida. Então, se passaram 6 meses e o tempo de meia-vida é 2 meses, logo, nós temos ali 3 períodos de meia-vida. 2 com 2, 3 tempos de meia-vida. Então, a massa final é igual, massa inicial, 2, dividido pela 2 elevado a x. E quanto que vale x? 3. E x é o tempo de, é a quantidade de meia-vidas que se passaram, certo? Então vai ficar
2 dividido 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Simplifica, para facilitar a conta. 1/4, ou seja, 0,25. Entenda, você tinha 2 gramas, e depois de 6 meses, você ainda continua tendo o quê? 0,25. Mais 2 meses, por exemplo, se fosse 8 meses aqui, então mais 2 meses. Passou mais um tempo de minha vida, então a amostra seria 0,12. 0,125, desculpa. Mais 2 meses, vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. O que eu quero que você entenda? Primeiro ponto, isso aqui, propriedade exponencial, nunca vai chegar a zero. Nunca. Vai ficar 0,000, mas sempre vai ter um númerozinho ali. Sempre vai ter uma quantidade de um elemento radioativo. Sempre. Sempre. Segundo ponto. Aqui eu coloquei um radioisótopo porque o tempo de minha vida dele é relativamente baixo. Agora, por exemplo, olha aí essa tabela aí. Tem cara aí que tem mais de 100 anos de tempo de minha vida. Então, por exemplo, você vai morrer, considerando aí que você morra antes de 100 anos, e esse cara não vai ter degradado metade da amostra inicial. Olha pra você ver. Então, tá aí um dos principais impactos do lixo nuclear. Até hoje, nós não conseguimos desenvolver uma forma de fazer com que essa degradação seja mais rápida. E aí o que acontece? O que a gente tem que fazer, então, com o lixo gerado nas usinas nucleares, por exemplo? Armazenar. E estocar, e deixar lá, em concretos de chumbo. Por quê? O chumbo é um material muito denso, ele consegue conter a radiação. Quando nós tivemos os incidentes, por exemplo, de Chernobyl, o incidente de Césio 137 na região de Goiânia, por exemplo, em Goiás, nós tivemos ali, todas as coisas que foram contaminadas foram lacradas dentro de um baú, dos latões de chumbo e armazenadas. Não tem o que fazer. Ainda a gente não tem um tratamento. Então, olha o impacto que isso gera. Então, quando você tem ali acidentes com essas usinas, o impacto ambiental pode ser muito grande. Porque o que acontece? Como esses radionuclídeos, né, demora muito tempo para sofrer essa decomposição, esse decaimento, melhor dizendo, né, isso pode gerar um problema. Por exemplo, Chernobyl. Aconteceu todo esse processo e até hoje ela está inabitável. Certo? Ainda não é permitido habitar ali. Então vai levar muitos e muitos anos para demorar, para que chegue a uma zona segura, justamente por conta desse tempo de meia-vida aqui. Um outro processo interessante que você tem que entender é que sempre vai existir uma concentração pequenininha, mas vai. Chega tipo 0,0, mas sempre vai ter um valor ali associado. Belezinha? Então tá aí um dos impactos gerados aí pelo lixo nuclear. É essa questão da formação desse resíduo e a gente não tem um tratamento do que fazer com ele, apenas estocá-lo. Certo? Muitas informações nós falamos nesse módulo, hein? Espero que ele tenha te ajudado de maneira rápida, prática, objetiva, certo? Finalizamos a atividade e finalizamos o curso de Físico-Química. Espero você nos demais cursos. E é isso, pessoal. Foi um prazer imenso estar aí com você nessas longas tardes, nessas longas manhãs, nessas longas noites. Excelente prova, excelente vestibular e tamo junto. É nóis. No brain, no game. Até mais.